Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Oi, pessoal! Olha eu aqui de novo, Fabiola Campos, Pausa Saudável, como todas as segundas-feiras. Queria agradecer sua presença, sua audiência, seja no YouTube, nos outros lugares que a gente já está sendo transmitido. Não esquece de curtir, de compartilhar, de fazer seu comentário. Às vezes o seu comentário, a sua dica pode ser tema de uma próxima entrevista, então é muito importante você interagir conosco. Queria agradecer ao nosso patrocinador, a Aqualive, né, que tem tudo a ver com pausa saudável, porque é uma empresa de saúde, de bem-estar, de longevidade. A água que a gente bebe aqui é dessa empresa tão querida. E hoje gostaria de agradecer a Josi, Cris e ao Tocho, que serão meus convidados de honra. Vieram assim, não é de Porto Alegre, viu? Vieram de longe, eles vão contar essa história aqui pra gente, para poder ser entrevistado, e vão falar assim de um tema muito legal, espiritualidade, saúde mental, longevidade, história de vida, emagrecimento, nem sei, é uma lista enorme. Gente, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por terem vindo. Estou muito feliz. Que alegria estar aqui. Primeiro, gratidão pelo convite. A gente se sentiu muito honrado, né, em participar desse programa que tem tudo a ver com a nossa vida, com os nossos projetos, né? A gente ama falar de qualidade de vida, de mudanças e transformações, né? E também de espiritualidade, porque, na verdade, está tudo conectado, né? Estamos todos conectados. E parabéns pela iniciativa, Fabiola. Eu acho que é muito nobre, né? Adoramos aí a ideia, pausa saudável, tem tudo a ver. Acho que tudo que o mundo precisa hoje é uma pausa e que ela seja saudável, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí de guerras e guerras internas também, né? Onde a gente se sente, às vezes, inseguro diante da vida, é um momento da gente pausar. Um momento da gente pausar e cuidar da gente primeiro, né? Às vezes a gente se preocupa com o mundo, se preocupa com as pessoas, mas esquece da gente mesmo. Então a gente está bem feliz e a gente espera poder contribuir aí com vocês e com a sua audiência. Que ótimo. E ele falou super bem. A gente tem um momento para parar mesmo, porque a vida é muito corrida. A gente é mãe, esposa, a gente tem empresa, eu sou nutricionista, né? E a gente dá um tempo em tudo isso para falar e, assim, edificar um pouco, né? E esse aprendizado pode sim transformar, e não é à toa que aqui estamos diante dos fundadores do Clube da Transformação. Gente, eu queria que vocês contassem a história desse clube tão maravilhoso que já atinge várias pessoas. A gente tem seguido vocês no Instagram e visto esse resultado. Fala um pouquinho, Tocho, do que é o Clube da Transformação. Fabíola, eu brinco que o Clube da Transformação a gente está descobrindo, na verdade, exatamente o que ele é, né? Mas o clube surgiu exatamente do meu desejo de compartilhar coisas que ninguém tinha me contado, que eu fui descobrindo, né? Então, eu tenho praticamente, vou completar ano que vem, 30 anos de carreira na parte de desenvolvimento pessoal e organizacional nesse mundo da transformação, né? E eu descobri ao longo dessa jornada toda, se contar, acho que eu fiz mais de 100 treinamentos e formações, e eu fui descobrindo muita coisa que as pessoas não me contaram, né? Por exemplo, que tomar uma água de qualidade faz a diferença, né? Por exemplo, que comer devagar faz diferença, né? Hábitos de saúde e também práticas nas organizações. É possível fazer uma reunião que não seja chata, é possível fazer uma reunião legal com metodologia
por exemplo, dos 6 Chapéus do Eduardo de Bono, né, que é uma das formações que eu fui fazer lá no México, e eu fui conectando, conhecendo muita gente boa, né, você que trabalha com nutrição comportamental, não é isso? Então eu fui descobrindo, eu tenho muito esse arquétipo do descobridor, né, e aí eu fui juntando, eu falei, gente, mas o mundo precisa conhecer essas coisas, né? Mas como é muita coisa, eu falei, não, vamos fazer isso através de um clube, que vai juntar e conectar todas as pessoas, produtos, serviços que contribuem para a transformação pessoal e organizacional. Então, esse é o propósito do clube. Eu comecei isso no Instagram 5 anos atrás, né, esse perfil, e a gente foi desenvolvendo, só que eu fazia projetos para grandes empresas, né, e ainda faço. Eu tenho uma empresa de consultoria chamada Tezen, e o clube era como se fosse a Josi brinca, que era um hobby para mim, entendeu? Era uma sociedade secreta. Que as pessoas não sabiam tanto e tudo mais, e eu me dedicava muita energia para esses projetos, né? Eu atendi durante 15 anos a General Motors, durante 7 anos a Nissan aqui no Brasil e na América Latina, e há 1 ano atrás eu tomei decisão de não continuar, né, com o contrato que eu tinha com a Nissan, de não renovar esse contrato, exatamente para me dedicar a esse projeto do Clube da Transformação, que a gente está terminando de formatar agora, né? 2 anos atrás a gente se conectou, que eu conheci o amor da minha vida, que é a Josi, e aí ela já se autodenominou CEO do Clube da Transformação. Né? E agora a gente está desenhando... Uma mulher decidida. Sim, a gente está terminando de desenhar esse programa, mas vai ser... A gente também está planejando ter um podcast, com certeza você vai ser nossa convidada lá. Teremos uma comunidade também que vai integrar todas essas pessoas, né? Uma plataforma trabalhando com isso, e queremos também fazer eventos, tanto presenciais quanto online, né? Nosso sonho é fazer um congresso de transformação aí em Floripa, que é a capital da transformação também. Então tem muita coisa que a gente planeja fazer, né? E a gente conta com o apoio de vocês aqui também, né? Não só para divulgar, mas para conectar tudo isso também. E deixa eu complementar, o Clube da Transformação, ele vem justamente com essa ideia de união, de completude, porque as pessoas, elas tendem a fragmentar as coisas, né? A separar tudo. E o clube, ele une tanto o pessoal quanto o organizacional, porque a gente brinca, né, que a nossa vida é muito conectada com os dois, a gente não consegue separar. E não existe essa separação entre as pessoas, né? A Fabiola mãe, a Fabiola esposa, é a mesma família, a Fabiola empresária, nutricionista e profissional, né? E você não tem como, né, vestir uma camiseta e, como fala, né, vista a camisa. Não, nós somos um só. E esse um só precisa estar inteiro, estar integrado. Então, uma das propostas do clube é justamente integrar o pessoal e o organizacional, o material físico com o espiritual, que é outra área também que as pessoas desconectam e acham que para uma prática espiritual precisa ir em determinado lugar, fazer alguma coisa específica. E não, né? A gente traz, né, que o espiritual é dentro da gente. É aquela pausa para se conectar com você mesmo, para ouvir só tua voz interna, né? Aquela pausa para meditar, para relaxar um pouquinho, para respirar. A gente falou muito da importância da respiração, né? De várias práticas tão simples e gratuitas, né? Que muitas vezes não é falado. Muitas vezes a gente só vai buscar quando está numa doença, né? Então, a gente vai falar muito de saúde. E outra coisa também é conectar o presencial, que é uma coisa que a gente ama, com o online, com esse mundo digital, né? Que hoje realmente é uma ferramenta de transformação, né? Você poder aqui, ó, gravar e levar para sabe quantas milhões de pessoas, né? Que vão ter acesso a esse conteúdo. Então, o clube é isso, é uma integração dos mundos, né? É uma integração dos mundos que, de alguma maneira, em algum momento, falaram para a gente que estava tudo separado, né? Então, a gente junta todos esses universos, né? E quer compartilhar isso com mais pessoas. Ontem, inclusive, eu estava assistindo uma aula sobre Mindful Eating, né? A forma de você comer devagar. Você falou agora de comer devagar, né? Me deu um insight aqui. Eu lembrei, coincidências ou providências, né? Sincronicidades, exatamente. Né? E aí falava sobre isso, né? De que a gente precisa estar presente, tanto físico, né? Mente e o espírito. E, assim, essa proposta de vocês, ela é muito visionária, porque a gente, né, infelizmente, as pessoas estão ficando doentes de forma coletiva, seja na ansiedade ou na depressão, né? Eu falei até em uma outra entrevista que se você é ansioso é porque você está pensando demais no futuro. E se você está depressivo, está pensando no passado. Gente, temos que viver o hoje, né? E aí, quando vocês trazem essa proposta, é o óbvio, mas tem que ser dito. Entendeu? E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que funciona justamente? Vamos supor, eu quero amanhã
para minha empresa trazer o Clube da Transformação? Como é que é esse trabalho, né, de vocês junto às empresas? Como é que vocês fazem isso? Boa pergunta, Fabiola. A gente está nesse momento agora terminando de estruturar, né, o clube, porque a Josi acha que eu tô atrasado já, entendeu? Que já tem 5 anos que eu tô ali, mas eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. E a gente está terminando de estruturar exatamente esse modelo de negócios, né? Mas hoje, por exemplo, a minha empresa, a Tzen, a gente tem, né, parcerias, então eu faço palestras, workshops nas empresas, né? A gente já fez workshops juntos também, né? Alguns testes para a gente verificar como funcionaria, mas a gente está nesse momento formatando exatamente os produtos, o serviço, o modelo de negócio, mas o que eu já posso adiantar é que até o final do ano a gente está planejando lançar a nossa comunidade, né? Então vai ter um aplicativo que que as pessoas vão ter acesso ali para interagir. A gente tem muito desejo de ter tipo uma rede social da consciência, entendeu? Uma rede social que seja realmente colaborativa, né? Que seja simples, realizar encontros para que as pessoas possam compartilhar, para que seja um espaço seguro, né? Então nós acreditamos muito num mundo colaborativo. Então a gente vai um pouquinho na contramão aí de você ter que fazer no esforço, tem que fazer porque tem que ganhar dinheiro, né? Então o Clube da Transformação, sim, ele é um negócio, mas ele é um negócio muito ligado aos princípios do capitalismo consciente. Né? Esse movimento, não sei se todo mundo conhece, que é o capitalismo consciente, é um movimento maravilhoso também, né? Que mostra o seguinte: as empresas antigamente, o principal ponto era dar lucro, ou seja, tinha que dar lucro e o investidor era a pessoa principal. Aí se descobriu que o cliente existia, né? Principalmente depois do Código de Defesa do Consumidor e tudo isso. Não, o cliente é importante, não podemos só lembrar no lucro, né? Do cliente é que vem o dinheiro. Só que agora estão lembrando que os colaboradores existem também. Então nós temos que humanizar as empresas, ou seja, não, quem é que atende o cliente? É o óbvio, né? É o colaborador. Então essa pirâmide ela foi invertida. Quando o cliente ganhou mais poder, ele virou o rei. Né? E aí, quem lida direto com o cliente? Os colaboradores que estavam embaixo da pirâmide. Então, eles passaram a ser as pessoas mais importantes. Né? E o capitalismo consciente, ele mostra o seguinte: todos são importantes. Então, como deixar feliz todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas, todos os interessados, inclusive a natureza. Né? Inclusive a parte da ecologia, inclusive a parte do sistema como um todo, né? Que é outra coisa que a gente trabalha bastante, que é o tema da transformação sistêmica. Né? Então, como eu comentei, o que a gente quer fazer, a gente está planejando estruturar isso, ter essa comunidade para ter eventos, né, periódicos também, e também ter momentos de interação e, além de ter o nosso conteúdo também, como o nosso podcast que a gente está planejando também. Então, a gente está nessa fase de estruturar o clube como um negócio, né? Inclusive, a gente está montando uma sede física também lá em Florianópolis, né, que é uma sede pequena, mas ali vai ter nossa biblioteca, que são nossos livros, que a gente também quer compartilhar com as pessoas. Então, a pessoa vai poder fazer um day use lá na sede, por exemplo, vai ter um espaço de meditação, entendeu? Vai ter também uma sala para reuniões e também um mini estúdio ali, um pequeno estúdio de podcast também, né? Então, a gente quer colaborar e também ter esse espaço disponível para a comunidade, né? Então, a pessoa vai poder ir lá falar, muita gente se reúne online, né? Então, não, eu quero me reunir com a minha equipe lá. Então, a pessoa vai poder utilizar esse espaço também. Então, a gente está construindo realmente uma comunidade que vai ser colaborativa para poder contribuir aí com as pessoas, com as empresas e com o planeta também. É interessante que há um tempo... Eu só acho que eu sou um pouco parecida com a tua esposa, viu, Tocho? A Josi. Esses dias eu estava assistindo uma outra palestra falando sobre felicidade nas empresas. Olha só, uma palestra de um dia inteiro só sobre felicidade. Como fazer o colaborador ser feliz. E, gente, se a gente é feliz, o dinheiro é consequência, né? Naturalmente. Uhum. E aí não importa se você é a pessoa da limpeza ou se você é o diretor, você tem que estar bem onde você está, né? As pessoas estão ficando muito doentes, né? É a hora de a gente meio que acordar. Josi, e aproveitando, né, esse know-how que você tem na área terapêutica, né, consteladora, como é que você enxerga, né, esse seu know-how dentro do Clube da Transformação? Maravilha, excelente pergunta, porque quando o Tocho e eu, a gente se juntou, né, nesse projeto de vida que a gente fala, né, que a gente é sócio na vida também, misturando aí a vida pessoal com o trabalho, né, então isso é muito divertido, imagino tanto que é emocionante também na prática, né.
Eu trabalho muito com a parte pessoal, então eu olho para o ser como um todo, o ser humano, né? Então aí a gente entra na parte comportamental, na parte emocional. E o Toshi gosta muito da parte empresarial. Olha só que divertido. Só que eu também adoro a parte de negócios, de empreendedorismo e a parte de empresas. Inclusive, também estou concluindo uma formação em constelações empresariais. Porque também é possível, né, você Sim. interagir dessa forma sistêmica dentro das empresas. E é poderosíssimo. O resultado é incrível, né? Que traz à luz coisas que nós não conhecemos. Coisas que nós não sabemos. Eu gosto muito de trabalhar com essa coisa do inconsciente. Eu gosto de trabalhar com o que não se vê, com o que não é óbvio, com o que não está visível, né? Mas que com a linguagem do corpo egípcia também, né? Que eu sou uma aluna da mestre Cristina Cairo. Até a gente teve a oportunidade de acabar de voltar de uma viagem para o Egito, uma viagem espiritual, de conhecimentos, né? Da linguagem do corpo egípcia e várias outras, né? Assim, técnicas. Isso facilita muito, porque quando você olha o ser humano como um todo, você entende que ele faz parte de um sistema. E esse sistema, além do sistema familiar, que traz toda a parte, né, ancestral, porque a gente se ilude achando que a gente só puxou a cor dos olhos para a Pois é. família. A gente se ilude achando que a gente só herdou o formato do nariz, a cor da pele, né, do pai, da mãe, dos avós. A gente traz uma bagagem emocional muito forte. Então, o que acontece? A gente herda traumas, a gente herda dores, a gente herda medos, inseguranças e toda a parte positiva também, né? A gente herda, inclusive, às vezes, alguns dons do sistema familiar. A força, né? A força. E tem muita coisa maravilhosa. Tem o lado luz e o lado sombra, né? Dos dois lados. Porém, o que é interessante? Quando a gente integra isso e a pessoa lá traz por meio do autoconhecimento, ela se torna uma pessoa mais inteira. Então, isso que é maravilhoso. Então, quando você se conhece e você sabe de onde você veio, você sabe quem você tem consciência corporal, né? Porque a linguagem do corpo egípcia é um conhecimento milenar, está muito associado, né, com a cultura também hindu, né, da Índia, a cultura chinesa, da medicina tradicional chinesa. Tem muita base que é parecida, tá? E o que são esses conhecimentos? São aqueles conhecimentos milenares de que a gente está conectado com tudo, com a natureza, né? Então, por meio de você utilizar da natureza como uma fonte terapêutica, como uma fonte de reconexão com a espiritualidade, né? Desde você tomar um sol, né? Você sabe o benefício que faz você só pegar um sol, gente, aquilo muda teu dia. Você respirar, você se conectar com a natureza, no sentido de, né, abraçar uma árvore, andar descalço na grama, pisar na terra. Coisas tão simples e tão disponíveis e gratuitas, né? Mas o que acontece? Nesse mundo que a gente foi engolido por um sistema onde a gente tem que correr, tem horário, onde a gente tem milhões de compromissos na agenda e muita distração nas redes, né? A gente perdeu essa conexão. Então, é como se a gente tivesse se desconectado do todo e a gente começa a passar a se achar sozinho. Então, uma das maiores causas, né, assim, da depressão, da ansiedade, é você se sentir sozinho. Tipo, meu Deus, eu tô sozinho e eu tenho que correr. Então, é pesado isso, né? E aí, quando você começa a entender que você tem um sistema familiar, que você faz parte de um todo, que tem toda uma natureza te apoiando, tem todo um universo conspirando a seu favor para você crescer e se desenvolver, para você ser a sua melhor versão, você começa a ter um pouquinho mais de paz e começa a conhecer os sinais que tudo isso trazem, né? Então, por exemplo, o que é a doença, segundo a linguagem do corpo egípcia? Ela é só uma expressão do teu corpo pedindo ajuda, pedindo para você olhar para aquela parte que se manifestou. Exemplo simples, vamos lá. Uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um mal-estar, né, relacionado a, de repente, sei lá, o fígado, o rim, alguma coisa assim. Então, cada órgão, ele tem um funcionamento e ele diz algo pra gente. O formato do nosso corpo. Você já reparou que o nosso cabelo fica diferente conforme as nossas emoções? Não reparei. Nunca reparou que, assim, tem dia que o cabelo não ajeita.
E tem dia que ele tá lindo, pleno, feliz, assim, todo maravilhoso. A pele muda conforme as nossas emoções. E tudo isso muda. O nosso corpo inteiro, ele muda conforme a nossa emoção. Até uma coisa interessante, né? Talvez as pessoas não tenham consciência. O nosso corpo é formado a maior parte do tempo maior parte dele, né? De água. Então, nós somos água. E se você for pegar uma analogia simbólica, a água, né, na visão holística, ela significa emoção. Então, toda, né, parte da astrologia, do tarô, tudo que você for associar ao naipe água, né, o elemento água da natureza, é emoção. Ou seja, se nossa maior parte do corpo ela é composta de água, o que determina uma vida saudável são as emoções que a gente sente. Então, o que eu considero, né, o que eu olho é como é que você está se sentindo. Né? E essa sensação é que vai trazer saúde ou doença. Ou seja, pensamentos negativos, sentimentos negativos vão te manifestar doenças, ponto. Simples assim. Ah, mas ela é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, mas vive doente. Você sabe o que ela pensa? Você sabe o que ela pensa dos outros, dela mesma? Essa pessoa você não tem como acessar. Só que hoje isso é comprovado. Então, não tem como você fazer algo bom e ter um resultado ruim. Não tem como o contrário também ser verdade. Então, o que acontece? Quando a gente está se sentindo bem, está associado a sentimentos de vibração positiva, até o Masaru Emoto já comprovou isso, né? Tem aquele gravado no filtro da Aqualive maravilhoso que a gente tem em casa, Amor e Gratidão. Ele já comprovou cientificamente que quando você coloca sentimentos positivos na água, muda a molécula da água. E você acha mesmo que o nosso corpinho todo formado de água não vai mudar a expressão dele? Então, isso que eu considero. Então, eu olho o ser humano como um ser emocional primeiro, né? E o emocional ligado ao mental e ao espiritual. O físico é como se fosse uma última instância. Então, por exemplo, tudo que você já pensou lá, porque tem doenças que levam um tempo, tá? Por exemplo, o câncer é falta de perdão. Falta de perdão, simples assim. A pessoa ela não conseguiu perdoar algo que aconteceu. Às vezes, ela não conseguiu perdoar ela mesma. Mas isso leva um tempo. Normalmente, o câncer manifesta 1 ano depois de um acontecimento traumático, de um acontecimento desafiador. Né? Às vezes, após uma traição no trabalho, às vezes, um golpe que a pessoa levou, a perda de uma pessoa importante, né? Assim, um luto. Tudo isso somatiza. Só que o que acontece? Como que a gente, então, não tem doença? Né? Então, vamos lá. A gente já descobriu a causa, a emoção. Como que a gente não tem doença? Elaborando o que a gente passou. Então, por exemplo, eu acabei de passar por um trauma, por um golpe, por uma coisa difícil, uma perda, um luto, eu preciso buscar ajuda. Seja uma ajuda terapêutica, seja uma ajuda espiritual, seja uma ajuda em alguma esfera que eu tenho acesso. Né? E hoje, né, como você mesmo falou, assisti uma live, assisti um curso, tem tanta coisa maravilhosa gratuitamente, né, no YouTube e em vários outros canais, né, como Instagram e vários outros, o Spotify. Então, a gente pode acessar coisas que nos ajudem a melhorar essas emoções, a curar esses traumas, né? E lógico, né, gente, terapias, né? Eu sou terapeuta, sou consteladora. A constelação, por exemplo, é uma das ferramentas muito eficazes, muito precisas. É cirúrgico, assim, o negócio é... vai lá, descobre de onde veio, limpa, ressignifica e tá tudo certo, né? Então, todas essas mudanças, eu falo que a cura, ela é pelo autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, mais você entende o funcionamento do teu corpo, mais você tem condições de... Não significa que você não vai ter mais problemas, tá, gente? Não significa que você não vai ter mais desafios. Você só vai conseguir sair do buraco mais rápido. Lida melhor, né? Porque o autoconhecimento, assim, para mim, eu sou muito fã do seu trabalho. Do seu e de todas as pessoas que são terapeutas, entendeu? Porque é uma profissão muito bonita e necessária hoje. E tem que ter muito amor pelo outro. E aí, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, sabe? Concordo. E não pontualmente. Eu tive um problema, eu procuro o terapeuta. Agora passou o problema, eu vou parar de pagar o terapeuta. Não, faz direto, assim, a vida toda, sabe? Eu faço terapia. Para mim é um investimento. Fiz já 4 constelações. Olha que legal. E assim, realmente, isso me amadureceu 20 anos em 3 anos, né? Que eu fui naquele período assim mais crítico. Eu fui lá para frente, sabe? E a interpretação que eu tenho hoje dos problemas é outra. E eu agradeço existir terapeutas, né?
E aí, falando um pouquinho de terapia e mundo corporativo, né? Você enxerga, Tocho, assim, que os empresários hoje deveriam fazer um autoconhecimento para liderar melhor suas empresas? Porque a gente vê que muitas vezes a gente toma decisões no mundo dos negócios e é baseado num trauma, né? Numa questão com a mãe, com o pai. E aí a pessoa, às vezes, podia ser muito mais assertivo, né? Não pedalar tanto até acertar, se tivesse essa compreensão de si, né? E esse exatamente é um diferencial aí do trabalho que eu tenho feito nas empresas nos últimos anos. Porque como eu passei um processo de transformação muito grande também, né, através das constelações, porque eu também sou terapeuta, mas eu uso isso nos projetos que eu faço dentro das empresas, né? Então, hoje, por exemplo, eu não constelo, uma pessoa faça uma sessão de constelação, mas eu uso os princípios sistêmicos através de exercícios sistêmicos, através de um posicionamento dentro dos projetos nas empresas. E isso faz com que os projetos sejam diferentes. Então, uma das coisas que a gente descobriu, né, e que é claríssimo, é que a saúde de qualquer negócio, ela depende da saúde dos líderes daquele negócio. Principalmente dos líderes principais. E saúde mental, né? Sem dúvida. E física também, tá? Porque você sabe um pouquinho da minha história já, né? Eu já cheguei a ter 130 quilos, workaholic total. Então, não tinha vida, mas eu gostava de trabalhar. Eu sempre gostei do meu trabalho. Então, eu vejo que um desafio hoje dos líderes, né? Dos executivos, exatamente é saber equilibrar isso. Então, quando ele para um tempo, faz uma pausa saudável para cuidar dele mesmo, ele não está perdendo tempo, ele está investindo no bem mais precioso que tem para ele, que é a vida dele. Né? Porque não adianta nada eu querer ter um negócio e esquecer da minha própria vida. Né? Que foi o que aconteceu comigo também. Então, você mesmo comentou, né, que de traumas e tudo mais. Então, durante muitos anos, eu excluí meu pai. Porque eu queria que meu pai fosse empresário. Meu pai não era empresário, ele era professor, né, de engenharia florestal, engenheiro florestal. Eu falei, não, né, eu vou fazer diferente, vou fazer minha vida diferente. Eu cheguei a falar que ele não servia para ser meu pai. Né? Mas sem a força do masculino, a gente não consegue ir para frente. Ou seja, eu tinha que fazer um esforço para isso acontecer. Né? Então, eu cheguei a ter sucesso? Tive, mas eu precisei ser grande para fazer isso acontecer. Fisicamente. Entende? Fisicamente, né? Muito grande para poder dar conta e falar, não, eu consigo, eu faço e eu aconteço. Né? E as pessoas me falavam, nossa, mas você tem que fazer alguma coisa para você se transformar. Então, eu busquei fazer um processo de transformação para mim. E aí, quando eu comecei a descobrir todo esse mundo, porque né, eu já medito há muitos anos também, a meditação é outra prática que eu incorporei nos projetos também nas empresas, porque hoje é mais comum, né, você falar mindfulness, né? Uhum. Hoje o Google tem uma sala de meditação, então as pessoas acham bonito, mas você imagina 15, 20 anos atrás, né? Eu falar de meditação, as pessoas achavam que eu era um ET. Hoje era Buda, né? Tinha a ver com o budismo, meditação. Pois é. Então, as pessoas associam também isso, a espiritualidade à religião. Então, não, é totalmente diferente esse processo, porque a gente não está falando aqui de dogmas ou de práticas que simplesmente tenham a ver com a religiosidade, né? E sim de você olhar para aquilo que você não vê, a gente não está enxergando. Né? Então, o ar, por exemplo, a gente não enxerga o ar, mas ele existe, está aqui, a respiração, que é outra coisa que as pessoas esquecem, de parar para respirar. Uma pausa, 1 minuto. Você vê que a gente mesmo começa a falar, a gente esquece de respirar, né? Então, você para o Eckhart Tolle diz que uma respiração consciente já é suficiente para te trazer para o momento presente. Então, 1 minuto que você para respirar antes de entrar numa reunião já vai fazer a diferença também. Então, eu acredito que se um líder de qualquer negócio não se cuida, né, não faz terapia também, não se cuida, não usa recursos para ele lidar melhor com o negócio, ele pode até ter sucesso, mas às vezes outra área da vida dele vai ser acessada. Porque às vezes ele vai perder na saúde, ele vai perder na família, em algum lugar ali vai ter um desequilíbrio. Por isso é que a gente acredita muito nessa metodologia que a gente tem desenvolvido de transformação sistêmica, né? Porque não adianta você querer transformar uma área da sua vida só, né? É um sistema, é um todo. Se a gente não enxerga que nós fazemos parte desse sistema, e é o conceito do Work-Life Integration, né? A vida integrada ao trabalho, o trabalho ele é uma extensão da nossa vida, né? Então, é isso que a gente acredita. E por isso que no Clube da Transformação, uma das coisas que a gente faz e vai sistematizar agora é essa curadoria de transformação. De que, poxa, você não precisa tomar um remédio para dor de cabeça. Você cheira um óleo essencial de hortelã-pimenta,
toma uma água da Aqualive, né? Deita 10 minutinhos e sua cabeça melhora. Né? Por quê? Porque aquele remédio que você toma para dor de cabeça vai afetar o seu estômago. Aí você toma outro remédio para o estômago. Né? E aí vai afetar outra coisa e você toma outro remédio. E aí o que acontece? A gente está alimentando uma indústria que é uma indústria da doença. E a gente passa a cuidar da doença e não da saúde. Né? Então, os próprios planos de saúde, né? Muitas vezes são planos de doença. Por quê? Porque previne você da doença. Ok. Só que a gente precisa cuidar primeiro da nossa saúde. Então, a gente acredita que, ao invés de eu ir primeiro para o remédio, para depois tentar alguma coisa emocional, se não der certo o remédio, para depois tentar alguma coisa espiritual, por que a gente não inverte isso? Faz uma pausa saudável, respira, se conecta, né, com o seu propósito, por que você está aqui, se conecta com algo maior, né, se conecta com a espiritualidade, aí sim você cuida das suas emoções e cuida do seu corpo físico, né, e aí sim, se precisar de você fazer alguma coisa para usar algum remédio, você vai usar, mas essa seria a última opção. E não o inverso, como a maioria das pessoas hoje acredita, né? Essa questão de tudo estar conectado, né? Eu falo muito em consultório. Eu vou fazer um plano alimentar para você, mas se você não tratar essa raiz aqui, porque às vezes a obesidade, as pessoas obesas, certo? Vamos falar aqui uma coisa que é verdade. As pessoas obesas comem emoções. Ponto. É isso. Não tem para onde correr. Não existe um obeso que não come muito, ou porque está chateado, ou porque está triste, ou porque qualquer coisa. E aí, não adianta eu passar o plano alimentar com o objetivo de emagrecer 30 quilos se a pessoa não procura outro tipo de ajuda. Saúde mental, né? Às vezes, uma atividade física. Eu sempre estou conectada com outros profissionais. Ó, vamos procurar personal XYZ, já coloco ali os nomes das pessoas, ajudo, né? O colega, porque eu acho que realmente é junto, é tudo, né? A pessoa tem que... E aí, quem sabe, a espiritualidade, né? No consultório eu acabo não falando muito, mas é interessante comentar também. E você sabia que a medicina hoje, ela está nessa transformação também, né? Hoje eu já conheço muito mais médicos, não importa a área, seja cardiologista, endócrino, procurando a medicina sistêmica, a medicina integrativa. E é aquele médico que não passa medicação, passa suplemento, faz educação nutricional, entendeu? Então, realmente, se a gente se unir, a gente pode conseguir recuperar, né, muita gente, porque as pessoas estão precisando de ajuda, né, desse olhar nosso, né? Esse olhar de amor, né? É um olhar amoroso, porque quando a gente fala, né, da medicina, a gente não está falando mal da medicina, mas é que como foi ensinado, assim como nas empresas, né, aquele modelo antigo, não funciona mais. Por que não funciona mais? Porque, gente, a nossa medicina aqui, né, do Brasil, da nossa região, foi ensinado a separar. Então, toda a ideia de separação, ela não dá certo. É verdade. Então, por exemplo, você tem que ir no especialista lá, né, que só trabalha com tal parte do corpo, e outro especialista com só... E você é um ser todo, você é um ser completo. Então, é isso que não está funcionando mais. A ideia de separação, ela já decaiu. O que a gente precisa é olhar de forma integrativa, né, de forma completa, até, inclusive, a parte que a gente não vê. Porque a gente está vendo o corpo físico. Mas se você olhar pelos olhos da espiritualidade, nós temos outros corpos, né? O corpo energético, o corpo emocional, que é a parte que a gente não vê. Então, a gente brinca, né, que o nosso propósito junto é integrar tudo isso. O nosso projeto junta esses universos, esses mundos que as pessoas colocaram em caixinhas diferentes. Né? Então, quando você vai lá e vê você como um todo, seu funcionário como um todo, né? Todo o seu ecossistema como um todo, isso faz mais sentido, fica mais leve. Como a gente falou, né? É um absurdo hoje a gente falar em humanizar as pessoas, né? Como se a gente tivesse virado robô. E é verdade, porque se você parar para pensar, a gente passou a agir como robô. A gente tirou o sentimento. A gente age como uma máquina. A gente foi treinado nesses últimos tempos pela sociedade a correr e a ter alta performance. Mas não como algo ruim, mas algo como robotizado mesmo. Você é uma máquina de produzir alguma coisa. Né? Então, isso perdeu essa humanidade. E a humanidade nada mais é, para mim, no meu conceito, que é a espiritualidade. Então, você não precisa acender nenhum tipo de vela, frequentar nenhum tipo de coisa. Você precisa só parar e acessar dentro do seu coração
como ser humano que você é, e lembrar que você é parte de um todo e parte de algo maior. Para mim, espiritualidade é só isso. Então, quando a gente fala muito de espiritualidade, é nesse sentido, de você como um ser inteiro, um ser conectado. Você está conectado com as árvores, com o céu, com o mar, o sol, os astros. Você está conectado com a natureza. Então, não adianta a gente fazer atos inconsequentes que estão destruindo a natureza, que isso vai ter consequência. A gente está destruindo uma parte de nós, uma parte da nossa casa, né? E o planeta é nossa casa, o nosso corpo é nossa casa, enquanto a gente está vivo aqui nesse plano. Então, me permita até, isso, a gente vê as pessoas às vezes falando assim, vou jogar fora, né? Alguma coisa, mas onde é fora? Pois é, Né? continua dentro, tá né, tudo da no mesmo casa planeta, maior. né? Então, e também tem pessoas que a gente também vê que tá muito preocupado com o planeta, mas não preocupa com a própria saúde, né? Também. E às vezes eu pego uma causa para defender ali, mas eu não tô olhando para mim também, né? Então é aquilo que a gente vê no avião ali. Coloque a máscara primeiro em você para depois cuidar das outras pessoas. E, inclusive, isso é um princípio sistêmico, porque muita gente se preocupa demais em cuidar da vida das outras pessoas, principalmente dos pais. E aí não tem prosperidade na vida e não sabe por quê. É verdade. Né? Então, as pessoas... Por quê? Porque não está olhando para aquilo que precisa ser olhado. Então, você percebe que está tudo integrado. Quer ver um outro exemplo? A gente falou de sistêmico, né? Uma empresa. Uma empresa, ela não é fragmentada. Existem departamentos para poder organizar melhor. Mas o cliente não vê a empresa como um departamento. Né? Para o cliente, a empresa é aquela empresa. Ele quer resolver o problema dele. Né? O nosso corpo é a mesma coisa. Está tudo integrado. Né? Uma coisa está ligada à outra. E se a gente não cuida dele como um todo, não olha para ele com carinho, com amor, o processo ele não vai acontecer. Né? A gente não vai conseguir ter performance de um jeito sustentável, né? De um jeito seguro e fazer o bem para o todo que está à nossa volta. Né? Minha linha de estudo é saúde mental e nutrição comportamental. E a gente estuda muito nessa área a questão do eixo intestino-cérebro. Então, a gente come, né? Isso vai ser digerido até o intestino e aí existe uma conexão do nervo vago que vai até o cérebro. E aí todos os neurotransmissores, enfim, são influenciados pela nossa dieta, tá? Então, assim, tá muito conectado, gente. Totalmente, a gente adorei tá falando essa aqui explicação. uma conversa única. Isso aqui é único, né? Não tem nutrição separada de terapia. A gente tá falando de um ser humano. E até a busca pelo alimento, acho que você deve ver muito isso na prática, né? Por exemplo, se a pessoa chega desesperada, precisando de ajuda para emagrecer, aí você vai perguntar o que ela come, né? Aí ela vai te contar o que ela come, né? Que é um monte de coisa industrializada. Exatamente. Que é um monte de coisa, provavelmente, com muito açúcar, né? Que é outro vício, né? Com muita gordura. Por quê? Na verdade, você buscar um alimento que vai destruir teu corpo, você tá com algumas coisas no campo energético e espiritual que não tá bem. Porque faria sentido a gente querer destruir a gente mesmo? Destruir nossa casa? Não faria sentido. E por mais consciência que a gente saiba, né, que isso faz mal, isso aqui, né, entope as veias do coração, isso aqui, né, um monte de coisa faz mal, mas por que a gente come? E por que a gente busca aquilo, principalmente bebida alcoólica, né? A gente já bebi muito na minha vida. E eu não tinha consciência que tinha algo sistêmico, algo emocional, algo espiritual que me puxava para esse lugar de autodestruição. Porque quando você está inconsciente na alimentação, você está numa autodestruição. E quando você olha de forma terapêutica e você compreende o que te puxava para isso, você já vai, por exemplo, para uma consulta nutricional falando, não, agora eu estou pronta para poder você me passar uma lista de alimentos e eu escolher com consciência, eu conseguir incluir isso na minha alimentação sem precisar compensar algo. Né? Sempre compensar o que eu excluo da minha vida, né? Porque toda compensação, toda exclusão, ela pede uma compensação. Essa é uma lei sistêmica também. Então, tudo que a gente exclui, de alguma forma, a gente tem que acrescentar. E muitas pessoas, como a gente vê, né? Às vezes a gente vê o sucesso lá numa empresa, algo assim, mas a gente vai ver as descompensações da família ali, né? Tudo que foi já desequilibrado. Ou na saúde, ou nos relacionamentos. Então, o convite de olhar de forma integral é muito mágico, porque quanto mais autoconsciência eu tenho, mais eu consigo estar bem em todas as áreas. E mais dinheiro eu ganho, mais prosperidade eu atraio, mais pessoas saudáveis vão estar nos meus relacionamentos, né?
né? Mais gente nutritiva, né? Que eu falo assim, que os relacionamentos, eles têm que ser nutritivos. Não pode ser só a comida nutritiva, tem que ser as pessoas, tem que ser nutritiva. Tem que ser gente que você gosta de passar o tempo junto. E nas empresas isso é importante, porque uma empresa também, né, olhando o ponto de vista empresarial, né? Numa empresa, se você tem um sistema equilibrado, aí falando das constelações empresariais, né? Por exemplo, quando você olha para uma empresa e os líderes, os fundadores, os gestores, né, as pessoas que representam a empresa, elas estão em ordem e elas estão no lugar certo, você vai ver que harmonicamente tudo é mais fácil. Todos os departamentos se comunicam, né, assim, estão entrelaçados de forma harmônica. Agora, quando há alguma desordem nos sócios, nos relacionamentos ali, quando tem alguma coisa que está errada ali, acaba refletindo. E aí acaba atraindo pessoas para a organização que vão compensar essas, né, defasagens energéticas aí. Então, assim, é muito interessante, é muito mágico olhar para isso. Então, a escolha de um colaborador ela é inconsciente. Você acaba atraindo um tipo de colaborador que vai compensar uma... Explica um pouquinho melhor, porque o pessoal, talvez em casa, não saiba o que é constelação familiar. Maravilhoso. Né? A gente está conversando aqui, eu como conheço se todo mundo pouco, soubesse, né? Mas o que é constelação familiar? Que prática legal, é essa? Legal. A constelação, até ultimamente, tem sido um pouco polêmica, né? Porque tudo que é bom e te ajuda, de alguma forma, alguém que não está ganhando com isso acha ruim, né? Uhum. tudo já foi muito atacado, né? E Sim, mas aqui a gente traz a informação, a gente né? traz a coisa boa disso, né? O que funcionou, né? E por que transformou tanto a nossa vida, como a gente também, né, vem de muitos anos aí, de muitas constelações. Eu fui para a constelação para entender meu sistema, para curar as dores que eu não entendia, né? Eu falava, gente, mas não pode, como é que é isso, né? O que é a constelação? Hoje é considerado como uma técnica, né? Uma prática terapêutica ou uma prática até, na verdade, cada um chama de um jeito, né? Mas eu chamo como se fosse só uma técnica terapêutica. É uma técnica que ela olha para o ser humano considerando as origens. Assim como uma árvore ela não fica em pé sem as raízes, né? A gente olha para o ser humano com as raízes. Então, o ser humano tem raízes, que são os nossos pais, avós, bisavós e até, né, para quem é mais da parte religiosa, né, a Bíblia explica, né, que nós temos influência até da 7ª geração ali, né, dos nossos ancestrais. Na bioquímica, a nível de DNA, nos nossos genes tem até 8 gerações. Maravilhoso. Então, assim, a ciência já viu isso, né, que a gente herda mais do que a gente sabe que herda, né, nos genes mesmo. Então, o que acontece? A constelação, ela olha um campo sistêmico, como se fosse uma nuvem. É como se, né, vamos falar assim, né? É como se fosse o iCloud, o Drive da família. E ali tem informações. E o terapeuta sistêmico, ele consegue simplesmente ler essas informações que o campo mostra. Então, cada representante, seja um objeto, seja uma pessoa, seja, né, qualquer coisa que for usada de objeto ali na hora de ver o campo sistêmico, ele só traz informações. Então, eu falo que assim, é algo tão simples, mas tão poderoso, que muita gente associa com misticismo, com ocultismo, com coisas que não são realidades. Porque eu vou dar um exemplo. A gente chega num lugar, que nem a gente chegou aqui, nesse lugar super bacana, você sente a energia do lugar. Ou seja, você acessou o campo do lugar. Então, se o lugar tá limpo, tá cheiroso, tá bonito, você já sente essa energia, não sente? No corpo você percebe. Você já chegou num lugar pesado? Até, às vezes, muito clima de hospital, de lugares assim, né? Porque tem energia de dor, de tristeza. Então, você chega, você sente o campo. Então, eu falo que o campo sistêmico é algo muito simples. É que a gente lê o campo sistêmico o tempo todo e não sabe. Só que o constelador, ele é capacitado, ele aprende a ler e interpretar esse campo com as informações que se mostram nele. Então, não tem como o constelador inventar algo, porque ele só está lendo algo que está visível ali, que aparece, que emerge. Então, a constelação, ela vem tanto a constelação familiar, né, de uma pessoa, como a constelação empresarial, quando a gente olha o campo da empresa. A gente consegue ler elementos que estão ali armazenados naquele campo. E aí, quando você entende as dinâmicas, você vê... Porque existem ordens, né? Associadas às leis universais, existem essas leis sistêmicas, que são, né, de ordem, de pertencimento, de equilíbrio de trocas.
Quando você tem qualquer uma dessas coisas em desordem, tem problema. Então, os problemas, as doenças, tudo só existem porque há alguma desordem em algumas dessas leis. Então, o terapeuta sistêmico, ele simplesmente observa o campo e vê quais das leis ou qual delas está em desordem. E aí ele propõe, mostra para o cliente, para o paciente, como colocar em ordem. De que maneira você pode pôr em ordem essa lei que você está desrespeitando sem saber. Porque é igual a lei da gravidade, né? A gente está aqui, acho que no quinto andar. Não adianta a gente achar que, né, a gente é diferente e a lei da gravidade não funciona para mim. Então, eu vou pular aqui da janela. O que vai acontecer? Eu vou me esborrachar lá embaixo. Isso significa desrespeitar a lei da gravidade. Eu conhecendo ou não, eu tendo aprendido na escola ou não, a lei da gravidade funciona para todos. E as leis universais, as leis sistêmicas também. Só que a gente não sabe delas. Então, quando você sabe delas, você consegue observar em que momentos da nossa vida ou da empresa a gente está desrespeitando essas leis. E quando você coloca em ordem, parece que tudo flui. E parece mágica. Sim. Né? Então, quando tem coisa que não está no lugar, você simplesmente coloca no lugar, tudo também se libera. Não, isso é incrível. Eu não vou, obviamente, abrir aqui o que aconteceu comigo na minha constelação, né? Mas eu precisava de validação, porque o meu pai, ele sempre foi muito autocrata. Então, é aquele paizão que diz assim, tirou 10, não era mais que sua obrigação. É uma geração diferente. Sim. E aí, eu passei uma vida inteira esperando validação de namorado, de chefe, de não sei o quê. No dia que eu entendi, acabou. Pronto. Passei a ser a pessoa mais segura do planeta. E tira um peso, entendeu? né? Porque eu não por isso- preciso, assim, não preciso mais, né? Enfim. Mas é por isso que a visão sistêmica, as constelações são tão poderosas. Por quê? Porque mais do que o terapeuta enxergar, faz com que você enxergue. Né? Então, você está enxergando. Né? Então, quando você enxerga, aquilo que a gente fala, quando você vê, não tem como desver mais. Né? Não tem como, você já viu, você já tomou consciência. Né? E o que acontece é que, assim como na nossa vida familiar, nas empresas, 95% do nosso comportamento ele é inconsciente. A gente não tem consciência disso. Então, você falou assim, mas será que você atrai o colaborador? Atrai o cliente. Né? Então, assim, se você, amigo que está nos assistindo, não está satisfeito com os seus clientes, com a sua equipe, com a sua vida, pensa o seguinte, olha para você. O que em mim eu posso melhorar, né? O que para mim não está funcionando tão bem? Então, isso é autoconhecimento. Né? Então, uma das coisas que a gente também está fazendo com o Clube da Transformação e quer fazer cada vez mais é desmistificar algumas coisas, entende? Que, nossa, autoconhecimento é só, né? É igual tem que meditar na montanha, ficar um É. mês lá sem comer. Não. Fazer Então, jejum. assim, poxa, a gente foi pro Egito agora, foi uma viagem maravilhosa, a gente teve vivências meditando dentro da pirâmide de Quéops e tudo mais, mas a gente não precisa fazer isso para conseguir ter uma vida mais equilibrada. Nós acessamos isso, parte por merecimento, porque a gente está buscando isso, porque a gente acessou isso e a gente foi lá. Né? Atingir um nível de frequência para fazer o que a gente veio fazer agora. A gente, de alguma maneira, se conectou com isso. Né? Então, a gente acredita que cada nível, cada passo da nossa vida, a gente vai se conectando com as pessoas que vão nos apoiar, se a gente estiver aberto. Por exemplo, todos os dias de manhã, a gente tem uma prática que é de agradecer, né? Que é uma coisa tão simples, que já começa o seu dia agradecendo. Então, a gente agradece todos os dias, parte dessa gratidão, por Deus, o universo, nos conectar com as pessoas que vão nos apoiar a cumprir com o nosso propósito. E que também nós sejamos pessoas que vamos ajudar as pessoas a cumprir com o propósito delas. Então, quando você fala, nossa, mas é uma conversa aqui, está tudo conectado. É isso acontecendo. Isso sendo manifestado. Agora, se eu já começo o dia reclamando que eu queria que tivesse sol hoje em Porto Alegre, mas não está, né? Que o trânsito está ruim, mas não está, eu já vou atrair mais daquilo. Né? Então, isso é uma coisa que parece um misticismo, mas não é, isso é real. Né? Ontem a gente teve num evento um mestre indiano falando de física quântica, né? Com Amit. É Amit ou Amit? Amit Goswami. Amit Goswami. Né? E toda a equipe dele. Por exemplo, tinha uma médica lá que também tem uma visão completamente disruptiva, né? De como enxergar a medicina. Então, por que ela foi buscar tudo isso? Porque exatamente ela viu que não era... Só aquilo que ela aprendeu não era suficiente, tinha mais. Né? Tinha mais coisas. Então, como nós comentamos, a gente acredita nisso como algo complementar. Né? Quando eu comecei mesmo meu processo para mudar o meu corpo,
como eu te falei, que eu estava com 130 quilos workaholic, eu me lembro bem que um argentino que eu conheci no workshop olhou para mim e falou assim, tem alguma coisa errada com você. Eu falei, mas o que foi? Não era para você ser gordo. Aí eu falei, mas por que não? Eu falei, não, porque você é muito inteligente para ser gordo. Aí aquilo, sabe, foi forte para mim. Eu falei, nossa, o cara tá me chamando de burro mesmo. Eu nunca mais encontrei ele na vida, mas eu agradeço a ele, porque aquilo ali me trouxe a consciência, me fez enxergar uma coisa que eu não estava enxergando. E aí eu comecei a buscar, como é que eu vou fazer isso com consciência, com prazer? Porque comer para mim é um prazer, né? E fazer uma atividade física para mim é um prazer, se eu busco alguma coisa que me dá prazer. Tem tantas opções. E aí eu decidi montar um time de transformação para mim, assim como eu faço nas empresas, e que a primeira coisa que eu faço num projeto é montar um time de transformação. Quem são as pessoas que vão apoiar esse projeto? Aí eu falei, eu vou montar um time para mim. E aí eu juntei vários profissionais, o Nuno Cobra Júnior, que é o filho dele, que foi meu treinador pessoal e até hoje é meu mestre aí também, né? A doutora Sabrina Elba, que trabalha com medicina integrativa, a André Peruzzi, que trabalhava com a parte sistêmica. E aí eu comecei a conectar todos esses profissionais e mudar meus hábitos, né? Então eu investi em mim, assim como um projeto numa empresa, e eu posso te dizer que foi o melhor investimento que eu fiz, né? Então isso é um outro paradigma. Por quê? Porque eu emagreci sem ter que fazer cirurgia, sem ter que fazer dieta milagrosa, sem ter que fazer sacrifícios, entendeu? Mirabolantes. O que eu fiz foram escolhas conscientes, né? Que um outro paradigma que as pessoas têm é que é caro viver saudável. Então tem gente que fala assim, nossa, mas deve ter sido muito difícil você emagrecer, né? Eu falei, não, difícil era eu carregar 50 quilos a mais. Só que eu não tinha consciência, porque eu estava acostumado com aquela dor, eu estava acostumado a carregar aquilo. Então, a partir do momento que eu comecei a ter consciência, eu vi que era possível fazer diferente, né? Eu vi que é possível você ir num restaurante vegano, vegetariano, que tem cada dia hoje tem restaurantes maravilhosos, né? É possível fazer escolhas saudáveis, né? É possível comer saudável. Então, quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo do próprio patrocinador aqui do podcast, da Aqualive. Tem gente que fala assim, nossa, mas... olha o filtro, acho um filtro lindo, né? Mas quanto que custa um filtro desse? Aí quando eu falo o valor, nossa, mas como que você tem coragem de pagar tanto num filtro? Eu falei, amigo, olha só, veja bem, o mesmo valor que eu paguei num filtro da Aqualive é o valor que você gasta comprando uma caixa de uísque no free shop quando você viaja. E você não acha caro. E aquilo ali vai durar o quê? 1 ano, sei lá, ou 6 meses. E o filtro vai durar a vida inteira, né? Então, a mesma pessoa que às vezes acha caro, o filtro paga o mesmo valor numa festa de Réveillon, para ficar bêbado, para no dia seguinte ter que tomar um remédio para ressaca também. Não tem nada contra a pessoa fazer isso, mas não venha me dizer que é caro, né? Então, assim, quanto custa a nossa saúde? É verdade. Né? Então, outro exemplo, as pessoas falam, nossa, mas é muito caro comprar um chocolate saudável. É ótimo comprar chocolate saudável. Sabe por quê? Porque, primeiro, você compra ali um chocolate que tem muito cacau, nada de açúcar, né? Ou açúcar de coco, alguma outra coisa. Primeiro, que esse chocolate vai te nutrir, você não consegue comer o chocolate inteiro, uma barra inteira, porque ele é muito mais nutritivo, né? E outra coisa que eu brinco, como ele é mais caro, você vai comer com mais consciência. Então, eu vou lembrar que cada tabletinho daquele ali custa R$2. Oh, que delícia, entendeu? É isso. Então, são métodos disruptivos aí que a gente pretende trazer também para o Clube da Transformação, integrando tudo isso, Fabiola. Mas isso são desculpas, Tocho. Quando diz que o filtro é caro ou que uma maçã orgânica é mais cara, né? São desculpas, entendeu? Porque você falou, assim, o exemplo... Se você fizer uma comparação, a pessoa compra um celular caro, mas não compra o filtro. Compra outra coisa mais cara... É o que é prioridade para você, entendeu? Para você, a sua saúde é prioridade. Agora, antes de pensar em comprar o filtro, a pessoa tem que pensar se ela bebe água. Né? Porque tem muita gente que eu conheço hoje que não bebe água. A pessoa passa o dia inteiro sem beber água. Então, assim... Não sei como é que vive. Quando eu comecei a transformar meus hábitos, algumas coisas eu fiz como base. Né? Se eu puder deixar aqui de dicas, assim, para a nossa audiência aqui. Primeiro, entender que eu preciso beber água. Então, o que eu faço? Eu ando com a garrafinha ali comigo... Né? Inclusive, já falei com o pessoal da Aqualive que tem que fazer uma garrafinha portátil, né? Tô esperando esse produto aí chegar, porque eu vou ser o primeiro a comprar. Já tô dizendo aqui para eles aqui também. Então, eu adoro beber água. Então, a água, eu tenho que consumir água, porque muitas vezes você tá com sede, com fome, mas não é fome, é sede, né? Comer devagar, isso é outra coisa, né? As pessoas me veem comendo devagar e falam assim, nossa, mas você come tão devagar... Mas isso é o certo, né? Então, por que você faz o errado, então, né? Igual outro dia, a pessoa me viu com a garrafa de água, que eu ando com a garrafa de água para todo lado.
Aí eu tava no workshop, a pessoa falou, nossa, eu vejo que você bebe muita água, né? É 1,5 litro de manhã, 1,5 litro à tarde. E é alguma doença que você tem? Eu falei, não, é por saúde. É o contrário. Eu tô bebendo água porque é uma questão de saúde, não é doença que eu tenho. Né? Então, o fato de você fazer uma atividade física consciente também, que te dê prazer. Né? Por que a melhor atividade, isso eu aprendi com o Nuno Cobra, a melhor atividade física que existe é aquela que você gosta. Por quê? Porque você vai fazer sem ser obrigação. Né? Você vai descobrir aquilo e falar, nossa, caramba, eu faço isso aqui porque eu gosto. E se eu gosto, eu vou fazer como hábito, né? E não por obrigação. Então, tem muitas coisinhas aí que se a gente for observando, mas eu posso garantir que investimento na nossa saúde é o melhor bem que a gente pode ter, assim como investir na saúde dos colaboradores também das empresas, né? Que são as pessoas que vão atender os clientes também. Perfeito. E essa coisa de procurar uma atividade física que faz você sentir prazer, para mim é a chave, né? Eu adoro dançar, então eu achei uma academia que tem aula de dança. Aí na minha cabeça, eu vou para aula de dança, aí eu vou e faço musculação antes e depois eu vou para aula. Para mim está funcionando super bem, né? Então as pessoas têm que fazer isso mesmo, seja vôlei, seja beach tênis, qualquer coisa, né? Exatamente, porque sem prazer, aquilo chega um momento que você não dá conta. Então, se não é algo que você incorporou na sua vida como um hábito, como uma rotina prazerosa, chega um momento que você está cansado, aí você desiste, que você está estressado, aí você quer dar uma compensação, porque isso tudo é emocional, né? Sim. Porque quando a gente faz tudo alguma coisa bonitinha, você quer dar uma recompensa, né? Um presente. Então, por exemplo, aí o dia que você está estressado, está cansado e se deixou para fazer atividade à noite, que é uma atividade que você não gosta, fala, não, hoje meu dia é muito difícil, eu não preciso ir lá. Tipo, é como se aquilo fosse um castigo ou uma punição. Então, quando você desassocia, né? Eu gosto muito da PNL também, que é a programação neurolinguística, né? Ela trabalha muito com essa questão de âncoras, de você ancorar algo para associar as emoções. Então, por exemplo, você tem que ancorar a tua atividade física com algo que te dá prazer. Porque, por exemplo, para você falou da dança, teu olho brilhou. Você falou, seu sorriso sai natural. E é isso. Você tem que identificar em você o que você gosta de fazer. Ah, eu gosto de caminhar no parque. Beleza, eu gosto de caminhar na rua. Não importa qual atividade. Gente, eu amo boxe. Eu amo dar soco, entendeu? Treinar arte marcial, pra mim, é a minha liberação de endorfina. Mas eu preciso daquilo, né? Então, pra mim, as atividades são mais intensas, né? Que eu gosto um pouco mais. Mas também amo um yoga, um pilates. Eu sou apaixonada por tudo quanto é atividade física. Mas tem gente que já não tem essa facilidade, que talvez não experimentou ainda, porque às vezes só porque não conhece, né? Que se não associar algo positivo, vai estar sempre desistindo e recomeçando. Então, assim, descubra algo que você ama fazer, seja a coisa mais simples do mundo, e começa a fazer. E começa a fazer porque você merece fazer aquilo. Como se fosse uma recompensa positiva. Tipo, então... Eu queria passar uma dica rapidinho aqui, que acho que pode ser muito útil, porque... Às vezes, o ideal é você querer fazer, né? Óbvio, eu quero fazer, eu quero ir para academia, eu quero caminhar, eu quero comer saudável. Então, esse é o ideal. Só que a maioria das pessoas ou espera querer ou fala que eu tenho que fazer. É. E aí, eu tenho que é uma coisa negativa, que te coloca na obrigação. Eu preciso fazer, né? Ah, não, eu não posso comer tal coisa porque eu tô de dieta. O não posso já gera um estresse ali no seu corpo, né? Então, uma coisa que eu uso até hoje, que a gente utiliza também, é o caminho do meio. Se algum dia você não quiser fazer algo que você sabe que é bom para você, mas vai fazer o quê? Você vai escolher. Então, você pode usar, olha, eu escolho. Né? Olha, eu escolho fazer isso. Eu escolho ir para academia hoje. Tá friozinho, tá tudo mais, mas tá nublado, mas eu escolho. Eu sei que depois eu vou me sentir melhor. Então, eu escolho, ele ajuda muito a gente sair da inércia ali e fazer escolhas mais conscientes. E, ó, gente, vocês estão em casa no Brasil todo assistindo a gente, nós somos guerreiros, viu? Porque ir para academia no inverno aqui no sul não é fácil. Eu queria fazer mais uma pergunta. A gente comentou aqui sobre a linguagem do corpo egípcia, né? E o pessoal acho que gostaria de saber o que é. Bacana, bacana. Deixa que eu respondesse, que eu sou apaixonado por esse tema. A linguagem do corpo egípcia, na verdade, é uma ciência milenar, né? É uma ciência que os antigos egípcios já tinham como prática. E, como eu falei, ela está bastante associada à medicina tradicional chinesa, está bastante associada às práticas da Índia, que são até hoje. Então, o que guarda, né? Antigamente, o médico... era como se fosse uma representação da divindade.
Era como se fosse alguém muito puro, muito espiritualizado, muito conectado com o todo, com a natureza e tudo mais. Um sábio, vamos pôr assim. E aí você chegava no médico lá e ele não ia te colocar numa máquina e te fragmentar e fazer um raio-x de alguma coisa, né? Uma ressonância de uma parte sua. Ele ia analisar como que é a tua vida. O que você está sentindo, se você tem praticado coisas que te ajudam, se você está tomando água, se você está meditando, se você está fazendo tua caminhada, se você está bem com a tua família. Então, o médico de antigamente era como se fosse alguém mesmo sobrenatural, alguém conectado com algo maior. E esse médico, ele olhava para você como um todo. E nesse lugar, né, dessas antigas práticas, ele primeiro iria verificar no campo espiritual, depois no campo emocional e depois iria olhar para o corpo físico, porque o corpo físico vai ser só a consequência. Então, a linguagem do corpo egípcia, ela traz as informações que o nosso corpo guarda e que ele fala quando está precisando ser visto. Então, o que é interessante, como eu tinha falado, né, a medicina que a gente conhece aqui no Ocidente é a medicina que precisou, por especialização, pelo princípio da especialização, se especializar. E essa especialização trouxe separação. Então, quando separou, se perdeu. É como se um quebra-cabeça fosse espalhado para todas as partes aí. Então, antigamente era o todo, o completo. E a medicina, né, que era conhecida principalmente por você não está bem, o que você precisa fazer? Olha, tem essas ervas aqui que são da natureza, que estão disponíveis, faz um chazinho, aí você vai deitar por alguns minutos, vai descansar, vai refletir sobre aquela coisa que aconteceu nas suas emoções, e daqui a pouquinho você vai estar ótimo. E, de fato, isso ainda acontece. Se você puder reconectar, por isso que eu falo que essas ciências milenares estão sendo resgatadas hoje. Hoje a gente não funciona mais com o modelo industrializado de vida que a gente veio tendo, né? Então, hoje está sendo feito um resgate mesmo do conhecimento, né? Por exemplo, das nossas avós, dos nossos bisavós, né? Porque resolver com um chazinho as coisas. E não é porque, às vezes, na verdade, você está querendo só uma atenção. O chá que eu mais amo é o chá de boldo, gente. Olha aí. Foi minha avó que me ensinou. Não, e olha só que interessante, porque às vezes você não está querendo... Às vezes a gente recorria, né, a mãe, a avó, tudo, porque a gente estava querendo atenção. Uhum. E aquilo, você ganhou atenção, aquilo já resolve o teu corpo. Por isso que eu falo que tudo é emocional. Como a gente é formado de água, não tem como falar que as emoções não governam a nossa vida. Então, a linguagem do corpo egípcia resgata isso. Ela traz de volta as informações que a gente ignora. Por exemplo, vamos lá. Teve um dia que o Tocho estava passando mal. A gente estava em São Paulo viajando. E o Tocho deu nele um negócio. Ele começou a ter uma dor muito forte ali na barriga. E ele não entendia. Ele, desesperado, já queria ir para o hospital. Foi bem no começo da nossa relação. E ele queria ir para o hospital imediatamente, porque ele estava tendo um negócio. Nem ele sabia o que era. E aí eu falei assim, calma, mas espera aí, isso veio de repente, vamos olhar para isso, né? Respira, né? Acalmei ele ali. E falei assim, né? A minha mestre, né, da formação de linguagem do corpo egípcio, a Cristina Cairo, ela explica que tudo tem uma causa emocional. Estava começando o curso, aí eu falei para ele, vamos ler no livro dela o que isso significa. E eu estava com material. Menina, a gente leu, não deu 10 minutos, esse homem estava ótimo. Nossa. Então, quer dizer, ele compreendeu que aquilo que ele estava sentindo era por conta de uma preocupação, que aquela preocupação começou a corroer, tomar conta. Tinha uma raiva. Tinha né? uma raiva. Então, o que acontece? Aí eu identifiquei aquilo, e na hora que eu vi aquilo, eu falei, é verdade, isso aqui que está causando isso. Faz sentido. Né? E aí a Josi brincou, né? Porque eu gosto de usar todos os recursos que estão disponíveis para mim. Porque se o universo me deu, Deus deixou disponível, eu vou usar. E aí, na hora que eu entendi, ela falou, olha, deita um pouquinho aqui, respira, né? Visualiza isso já se dissolvendo, tudo mais, tá ótimo. Mas aí, para reforçar, ainda passei uma linha essencial, coloquei um cristal em cima, entendeu? Aí, em 10 minutos, eu tava bom. Se eu tivesse ido para o hospital, acontece, provavelmente não iam achar o que estava acontecendo, iam fazer um monte de exame que iam encontrar outra coisa, talvez, né? Eu ia ter que ficar internado uns 3 dias. E aí, o que acontece? E, por favor, gente, nos entendam, nós não somos contra o hospital.
Tá? Inclusive, eu sou muito grato, por exemplo. Graças ao hospital, eu tô aqui vivo, porque eu tive Covid, fiquei 21 dias na UTI, fui entubado, entendeu? Só que, assim, no próprio hospital eu usava óleo essencial. Meu quarto era o mais cheiroso lá da UTI, entendeu? Meu cantinho lá. Então, era muito interessante como que as próprias enfermeiras já vinham para querer entender. Falavam, mas o que é isso, né? Aí tinha gente que ia lá fazer massagem. Mas tem alguém fazer massagem numa pessoa, né? Então, o que acontece? Por quê? Porque aí eu melhorei mais rápido, né? Então, eu usei todos os recursos que eu podia, que eu não podia, né? Eu me pedia pro pessoal me mandar oração, reiki, o que quisesse me mandar ali de bom, eu estava recebendo. Então, toda essa egrégora, e óbvio que a Josi disse que eu não podia morrer sem conhecê-la, né? Que eu tinha que ter esse merecimento. experiência. Que foi depois do Covid. Sim. Exato. Foi, acho que 3 meses depois, e ela já me... 3 meses depois, no 4º mês, a gente já foi para Chapada dos Veadeiros, ela me fez fazer uma trilha de 11 quilômetros. Tá ótimo. Então, para você ter uma ideia do meu teste. E é muito engraçado como que a gente dança muito nessa questão do masculino e do feminino, que é outro tema que a gente quer trazer para o Clube da Transformação, que pouca gente conhece. Como que todos nós temos a energia masculina e feminina, né? Então, eu sou um homem que tenho também uma energia feminina forte, isso diferenciou meus projetos nas empresas. Nós somos Né? 50% pai, 50% Sem dúvida, mãe. sem dúvida. Exatamente. E a Josi já tem uma energia masculina muito forte também, por isso que é muito engraçado que enquanto ela tá fazendo boxe, eu tô meditando, entendeu? Então é muito divertido isso. E o que a gente tem feito? A gente tá equilibrando isso também, né? Harmonizando isso, porque se eu tenho energia feminina demais, eu não tô no meu lugar. Se ela também coloca energia masculina demais, que é o que tem acontecido com muitas mulheres hoje, inclusive, elas também deixam de ocupar o lugar delas, né? E a gente não percebe essas dinâmicas, né? Eu cheguei a treinar, por exemplo, no passado, executivas, que eu trabalhei 15 anos na Dale Carnegie, né? Que é o autor do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, dei treinamentos durante muitos anos, né? Por exemplo, treinamentos de apresentações de alto impacto. Então, tinha, por exemplo, executivas. Uma vez eu treinei uma executiva da Caixa Econômica, que ela falou, olha, eu fui treinada para não sorrir. Porque falaram que se eu sorrir, eu vou perder minha autoridade e eu não vou ser uma boa líder. Então, isso tudo é um paradigma também, né? Então, é o feminino com o masculino equilibrado, né? É o homem que consegue ser amoroso também. A mulher que consegue ser firme também. Né? A gente equilibrar tudo isso que também afeta as nossas emoções. Então, assim, como são muitos temas e é muita coisa, por isso que a gente decidiu juntar isso tudo num clube, fazer essa curadoria para a gente conectar tudo isso, sabe? Por isso que a gente está ainda estruturando e organizando isso, Fabiola. Entendi. Mas já deu para você entender um pouquinho agora. Já, Espero que o pessoal sim. de casa também esteja... Eu acho, inclusive, que tá faltando a nutricionista no clube da Não, mas já faz transformação. parte. Olha, você já faz parte, nem sabia, entendeu? Mas, gente, eu adorei, assim, o bate-papo. E, assim, vocês são muito ricos, né, de conhecimento. É um tema que me agrada, então, por isso que eu acho que flui aqui muito bem. A gente sempre, no final, pede para os entrevistados indicarem ou um livro, ou um documentário. Então, eu queria que você, Tocha, indicasse algo na área corporativa e talvez a Cris falar alguma coisa na área de terapia, o que a gente pode ler, né? Um livro talvez de autoajuda ou então de autoconhecimento, né? Para a gente poder deixar para o pessoal que está em casa. Vai você primeiro? Qual que é o seu preferido aí? Não, ó, livro aí, sacanagem. Você sabe por quê? Tem que escolher só um, né? A gente tá montando nosso espaço justamente que a gente tem, acho que quase 1000 livros físicos. Fora os e-books que a gente compra, né? Então, a gente é louco por livro. E a gente ama muito isso. Tanto que a gente vai compartilhar muito conteúdo de livro aí também no nosso canal, né? Mas eu gostaria de compartilhar um que ele é curtinho e muito rico na parte sistêmica, que eu acho que toda pessoa deveria ler para trazer consciência para essa parte sistêmica. Então, chama Onde Estão as Moedas? Esse livro, ele mostra de forma, né, fazendo só mesmo o resuminho dele, ele mostra que quando a gente está buscando na vida coisas, né, a gente sai buscando às vezes no relacionamento, na empresa, no trabalho, né, nos parceiros, nos amigos, coisas que a gente tem que buscar dentro de nós, que estão nos nossos pais. Que é a parte dos pais em nós, que a gente precisa acolher e aceitar. Então, sem ter essa consciência, a gente sai buscando na vida. E aí, isso é como se tivesse um buraco, um vazio dentro de nós. E esse livro, ele vai fazer você entender aonde é que estão as suas moedas,
que você tá buscando de todo mundo, tá querendo, sai como um mendigo pra rua pedindo, né, para as pessoas. E isso já tá dentro de você. Então, esse livro mudou muito a minha vida, a minha visão de mundo. E, se eu não me engano, esse livro tem um pouco mais de 30 páginas. É uma coisa super legal de acessar. Dá para achar na internet algum resumo também até no YouTube, né? Tem comentários dele por vários terapeutas maravilhosos. Então, recomendo Onde Estão as Moedas. Depois E, ó, posso te mandar um link dele. Pessoal de casa, assim, a constelação familiar, o nome já diz, né? Vai fazer você compreender essa família, de onde você veio, né? Às vezes você tem os pais separados, mas eles existiram para você estar aqui hoje, né? Ah, eu não tenho contato, tá? Mas tá dentro de você um pedaço lá do seu pai que não convive com você. E isso é muito legal de você compreender, Sim. porque... Ai, não sei, eu não sei nem explicar o quanto é bom. Fala, Tocho, teu livro. Fabiola, olha, são muitos livros bons, viu? Mas um livro que esse livro eu teria escrito, ele, né? Que é um livro do mesmo autor daquele livro Essencialismo, se você já conhece, que as pessoas aprendem, entre outras coisas, a dizer não, né, para as coisas, mas ele escreveu um livro fantástico, que chama Sem Esforço. E esse livro ele é tão maravilhoso porque ele ensina exatamente o que eu acredito. Né? Porque tem gente que fala assim, gente, mas como é que você consegue fazer tanta coisa, tanto projeto, tanta coisa, realizou tanta coisa? Eu falei, olha, é simples, enquanto você estava tomando cerveja, eu estava constelando, né? Então o resultado ele vai ser diferente. Sim. Por quê? Porque eu sempre busquei na minha vida qual que é o jeito de menor esforço possível para eu realizar aquilo. Então eu gasto um bom tempo planejando, olhando, vendo recursos, perguntando, identificando como é que eu posso deixar mais fácil aquilo que para a maioria das pessoas é difícil. Então eu não acredito no esforço. Eu acredito, sim, no empenho, na dedicação. Por exemplo, a gente marcou para estar aqui, começar no horário e a gente começou. Né? Então, isso não é esforço, isso é dedicação, empenho, planejamento. Então, o esforço, eu acredito que exatamente é para quem não tem tanta força. Né? Então, é o contrário do que muita gente pensa. Então, uma das coisas que a gente também quer estimular no clube é isso. É possível facilitar a transformação. A transformação não precisa ser feita só pela dor, ela pode ser feita pelo amor. Ela não precisa ser feita só no esforço, ela pode ser feita com a consciência. No flow. Então, é sair de um modelo muito esforço e baixa consciência para um modelo de alta consciência e mínimo esforço, que inclusive é uma das leis universais. Né? Ou seja, trabalhar no mínimo esforço possível. Né? E aí eu queria aproveitar, Fabíola, até estender o seguinte, uma das maneiras que a gente tem que fazer para viver sem esforço é também descansar. Né? Às vezes a gente não para poder descansar, para poder relaxar. Né, para poder dar uma pausa saudável. Então, uma das doenças, a gente vive muito tempo sentado hoje também. É o vício do século agora, né, que estão falando, que é passar muito tempo sentado. Então, a gente precisa levantar, a gente precisa estimular, né, e viajar também faz a diferença. Né? E você sabe que a gente tem uns apartamentos em Floripa, que são os apartamentos Zen, né? Que aproveitar e divulgar aqui também. Então, se você está buscando aí descansar, um refúgio para você descansar, a gente tem alguns apartamentos que tem mandala pintada na parede, cristais, tem livros também no apartamento, filtro da Aqualive, que não podia faltar, né? Em todos os apartamentos também. Então, é um espaço de refúgio ali para você poder descansar e se conectar com você mesmo. Tem né? cartinhas sistêmicas, tem plantas, foi tudo harmonizado pelo Feng Shui. É um espaço terapêutico, né? Para a pessoa se sentir realmente acolhida. E também tem muitos objetos de decoração que trazem presença. Então, a pessoa chega assim, ela fica assim, olhando. É muito interessante quando o pessoal vai pela primeira vez. Porque você vem para o estado de presença. E no estado de presença, você está sendo você mesmo. Você está saudável. Não está nem no passado, nem no futuro, né? Você está só ali. Então, eles foram projetados, assim, também harmonizados pelo Feng Shui. Né? Então, toda né, uma ciência milenar também que harmoniza o espaço, o ambiente, para que a energia possa fluir livremente, né? Então, tudo foi pensado lá, cada detalhe foi pensado para a pessoa ter um estilo de vida saudável, né? Para ela consumir coisas saudáveis, desde panelas antiaderentes, né? O filtro que não pode faltar, porque a água na praia nem sempre, né, é de uma qualidade alta ali, né? Então, a gente fez tudo pensado para que o hóspede, para que as pessoas que vão se conectar com esses espaços tenham também esse momento de descanso, mas com consciência e presença, não como fuga,
né? Porque muita gente às vezes vai de férias para fugir da rotina. Mas pra como fugir a da gente vida. adora trabalhar, a gente também tem um espaço Tem de espaço de trabalho em trabalho. cada ambiente também. Até porque hoje a gente gostou tanto, né, de ter montado esse espaço que a gente acabou virando um nômade na própria cidade. Então a gente fica um pouquinho em cada um deles, né? Como todos são na frente da praia. Então a gente gosta muito de colocar o pé na areia, né? Então essa última dica, talvez, que eu gostaria de dar aqui. Quanto tempo faz que você, na sua casa, não coloca o pé no chão? Né, o pé na areia. Porque se Na você está o terra. tempo inteiro na terra, se você está o tempo inteiro ali com o celular, aquilo gera energias eletromagnéticas. Eu não sei explicar isso exatamente como funciona, mas qual que é a maneira de você descarregar isso? Pisar na terra, pisar na areia. Então, fala, mas eu não tenho a praia na frente. Tá bom, mas tem um parque, tem algum lugar. Tem grama. Né? Então, pisa na grama, abraça uma árvore. Parece uma coisa ridícula, né? Abraçar uma árvore. Outro dia eu tava no Parque do Ibirapuera e eu achava que eu tava em Floripa. Eu tava lá abraçando uma árvore e a Josi falou, tá achando que você tá em Floripa? Né? Passou umas pessoas assim olhando, tipo, meu Deus, o que ele tá fazendo? Como se ele fosse, né, um alienígena ali. Então, isso é outra coisa, né? Eu já me preocupei muito com a opinião dos outros. Hoje eu tô cada vez mais buscando ser eu mesmo. Então, se eu tô com vontade de ali abraçar uma árvore, eu vou abraçar uma árvore, né? E cada vez mais que eu me preocupo, quanto menos eu me preocupo com a opinião dos outros, menos as pessoas estão preocupadas comigo também. Porque isso, na verdade, é uma ilusão. É né? verdade. Então, é isso. A gente procura viver de maneira autêntica e genuína também. Tem os 2 maiores medos do mundo. Primeiro é medo de morrer. Segundo é de falar em público. Por quê? Porque a gente se preocupa demais com a opinião do outro. Exatamente. E se a gente passa a olhar o outro com amor, o outro pensando que o outro é só uma outra versão de mim, porque quando eu olho, por exemplo, para você, você é só uma outra versão de mim que tem uma outra experiência. Ele é só uma outra versão de mim. E assim todos, né? Tanto as pessoas que estão num lugar melhor e num lugar pior do que a gente, né? Sim. E quando você olha assim, você começa a olhar com amor. Você fala, gente, ele é só um outro eu tendo uma experiência diferente. E aí você tira o julgamento. Você tira a comparação, que são coisas que adoecem a gente. Quando você passa a olhar com amor, você pensa que todo mundo está te olhando com amor também. E de alguma maneira, né, tudo que você emana volta para você, que também são leis universais, né? E com isso você equilibra, porque quando você olha com amor, de alguma maneira esse amor volta. E você passa a viver sem essa preocupação. Sem essa loucura, sem essa neura, sem essa crise, né? Sem essa Você vida passa a ser mais corrida, leve. Exatamente. que é justamente o objetivo do programa. Sem correr, pausar para falar de saúde, né? Gente, eu amei tudo. Vocês são maravilhosos. Eu quero ser amiga de vocês. Olha, outra lei do universo é que semelhante atrai semelhante. Olha só. Então, a gente é que se sente honrado de você ter convidado, porque a gente amou o nome do programa, a gente amou a abordagem que você traz. Você traz de uma forma muito leve, muito gostosa. Eu realmente me senti em casa, me senti à vontade aqui, né, para expressar. E parabéns por essa iniciativa, porque você é uma agente de transformação, né? Quando você parou para fazer a pausa saudável e compartilhar isso com mais gente, você está gerando transformação no mundo. Então, inevitavelmente, coisas boas vão chegar até você, porque você já está emanando algo de bom. Então, parabéns por essa iniciativa. A gente se sente, assim, muito honrado de estar aqui, né? Sendo aí os pioneiros também a inaugurar esse espaço, né? Que legal. A gente traz aqui muita prosperidade, muita boa sorte, muitas boas energias para que você continue emanando essa luz e trazendo gente linda aqui também, como você, para falar desse assunto gostoso. Você viu como ela é? Segurar agora. Você viu como ela é? Já falou que ela é linda, né? Você viu? Mas ela é Pô, não, mas claro que é, né? Claro que é. Mas ela é maravilhosa mesmo, né? Então, o que acontece? E a gente brinca, né? O tempo inteiro, como que a gente se encontrou, né? Esse encontro. E é tão desafiador, porque eu brinco que a gente faz as 3 coisas mais desafiadoras do mundo. Porque nós somos casados, nós somos sócios e nós viajamos juntos. Então, são 3 coisas de alto risco. Fazendo, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, isso é uma loucura, mas a gente tá indo bem, né? Então, estamos indo bem. E outra coisa, que tudo aquilo que você vê no outro é seu também, né? Então, a gente agradece muito as suas palavras. Saiba que tudo aquilo que você viu em nós é seu também, querido. Então, a gente agradece demais esse espaço aqui. A gente espera ter contribuído. Agradece você aí que nos assistiu também, né? Que possa ter sido contribuição para vocês também, esse tempinho aqui que nós passamos juntos. Então, lembra também que tudo aquilo que você vê no outro que você não gosta também é seu. Essa é outra parte também para a gente poder refletir, que eu não gosto... Tem que deixar uma provocaçãozinha no final, né? Gente, eu queria agradecer mais uma vez a vocês, agradecer quem está em casa.
pedir para se inscrever no canal, não deixar de curtir, de acompanhar, de enviar esse vídeo tão interessante para outras pessoas. Quem sabe nesse encaminhamento você também vai ser um agente transformador, né? Nessa vida das pessoas que você conhece, amigos, parentes, enfim. Mais uma vez, obrigada com a live por proporcionar água. Acabaram as garrafas aqui hoje, foi muita água bebida, viu, gente? A gente bebeu água aqui no programa e até segunda-feira que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau.